Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada e faço parte aqui da equipe do escritório. Eu começo o vídeo de hoje com uma pergunta. Os seus investimentos terão uma alteração após o casamento ou a união estável? E a resposta é sim. Os seus investimentos eles podem ser alterados pelo casamento, pela união estável, de acordo com o regime de bens que vocês escolherem. No nosso país, existem 3 regimes de bens que sim afetarão os seus investimentos após o casamento ou a união estável. São eles: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos. Aqui no nosso canal, a gente já fez um vídeo sobre a comunhão parcial de bens. Embora não tenha vídeo aqui no canal sobre esses 2 últimos regimes, a gente tem post lá no blog que explica tudo perfeitamente para que você possa entender como que funciona cada um desses 2 regimes que a gente não tem, por enquanto, vídeo aqui no canal. Então, se você casou ou pretende se casar ou constituir uma união estável dentro de um desses 3 regimes que eu falei, a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens e a participação final nos aquestos, com certeza o seu patrimônio será afetado, né? Então, os seus investimentos, porque compõem o seu patrimônio, a não ser que você faça uma personalização. Sobre essa personalização, eu vou falar lá no final do vídeo para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou trazer aqui a consequência do regime de bens mais comum, que é o regime de bens que é mais utilizado pelas pessoas, que é o regime da comunhão parcial de bens. O que acontece? Dentro do regime da comunhão parcial de bens, a gente tem 2 tipos de patrimônio. A gente tem o patrimônio individual, que é somente de um do casal, né? E tem o patrimônio comum, que é o que a gente chama de patrimônio comum do casal, onde ambos têm direito em igualdade, né, sobre esse patrimônio. Em relação especificamente aos investimentos, como é que funciona? Se você já costumava investir antes do casamento, esses investimentos feitos antes serão considerados um patrimônio individual, ou seja, é somente daquele que fez o investimento. Agora, os investimentos feitos após o casamento, dentro da comunhão parcial de bens, ele será comum do casal, independente de quem esteja lá como titular, né, desses investimentos. Então, mesmo que na corretora de valores ou no seu banco tenha o seu nome ali como beneficiado, né, pelos investimentos, será partilhado, né? Então, por direito, esse investimento após o casamento será partilhado entre você e a sua esposa ou o seu esposo. Isso é o que a lei determina, porque tudo aquilo que a gente adquirir depois do casamento de forma onerosa, como uma regra geral, será partilhado meio a meio. Então, dentro do casamento é de direito da sua esposa ou do seu esposo metade de todo o patrimônio em relação aos investimentos que você fizer. Então, metade de todo investimento que você fizer depois do casamento será da sua esposa ou do seu esposo. Essa é a regra geral. Além disso, os rendimentos que foram feitos durante o casamento, referente aos investimentos adquiridos antes do casamento, ou seja, aquele patrimônio individual, também se comunica, ou seja, divide-se com o cônjuge. Tá? Então, aqui dentro da regra da comunhão parcial de bens, nos investimentos, o que vai ser meio a meio, vai ser repartido meio a meio com o seu cônjuge, por direito. Os investimentos adquiridos após o casamento ou a união estável e os rendimentos adquiridos durante o casamento dos investimentos feitos antes do casamento. Então, essa é a regra geral. E o que isso significa em caso de divórcio, em caso de falecimento, né? Numa questão sucessória aí, que acredito que seja uma das situações mais importantes que a gente deve pensar, né, nesse momento. Tanto no divórcio quanto em falecimento, tudo aquilo que fizer parte do patrimônio comum é de direito do seu cônjuge a metade. Então, os investimentos, como eu falei, que fizerem parte desse patrimônio comum, que é tudo aquilo, todos os investimentos feitos após o casamento e os rendimentos dos investimentos
anteriores ao casamento serão, por direito, partilhados metade e metade. Essa é o que a lei determina, a regra da comunhão parcial de bens. Então, divide-se pela metade porque, pela sua natureza, desde o momento em que você compra o título de uma ação depois do casamento, metade desse valor, desse título que você comprou, dessa cota, é do seu cônjuge. Então, é por direito, né? E dentro de um regime sucessório, que decorre do falecimento de um aí dos cônjuges, também o cônjuge sobrevivente, que a gente chama, vai ficar com metade do patrimônio comum. A outra metade é destinada aos herdeiros, que podem ser filhos, ou quando não tiver filhos, pais, avós, enfim, né? Então, dessa outra parte, que pertenceria somente ao cônjuge falecido, vai ser repartido entre os herdeiros. E o cônjuge sobrevivente vai ficar com a metade dele, que lhe é de direito. Mas e os investimentos feitos antes do casamento? No caso de divórcio, os investimentos feitos antes do casamento, o título em si não vai ser dividido, porque lembra que eu falei que ele é um patrimônio individual. Então, o que vai ser repartido, na verdade, vai ser os rendimentos desses investimentos individuais. Então, eu fiz um investimento antes do casamento e ele rendeu um tanto depois do casamento. Serão esses rendimentos que deverão ser colocados ali para fazer a partilha como regra geral. Sabe que no divórcio, assim, quando a gente faz uma partilha, existem várias formas de partilhar. Não precisa necessariamente ser assim quando há um acordo. Porém, quando não há um acordo, precisa seguir essa regra. Agora, em questão sucessória, né, quando ocorre o falecimento, o patrimônio comum, já falei como que funciona, mas esse patrimônio individual dos investimentos feitos antes do casamento, o que acontece? O cônjuge, junto com os outros herdeiros, que serão os filhos, se não tiver os pais, ou acima dos pais, né, a linha ascendente que a gente chama, repartirão em igual proporção esse patrimônio individual. Eu acredito que é muito importante a gente saber como que funciona o nosso patrimônio e principalmente os nossos investimentos. Porque quando a gente faz investimento, a gente pensa normalmente a longo prazo ou tem algum objetivo. E a gente precisa saber quais são as consequências do nosso patrimônio, dos nossos investimentos, diante de várias situações como essas que eu relatei, para que a gente possa planejar. Poxa, então se acontecer isso, eu preciso ter uma reserva aqui. E como que eu vou fazer esse tipo de reserva? Então veja que essa questão do planejamento matrimonial, que é pensar nos regimes de bens, está atrelado ao planejamento financeiro, para você que guarda seu dinheiro ou que investe seu dinheiro. Porque a gente consegue tomar decisões e fazer ali movimentações do nosso patrimônio de acordo com os nossos objetivos e sabendo exatamente como que o nosso patrimônio vai se comportar, sem ter surpresas lá na frente. Tá, e depois de tudo isso que eu te falei, talvez você esteja pensando, poxa, então como que eu posso trabalhar com os investimentos dentro do casamento, mas de uma forma isolada? Veja, isso é o que a gente chama de personalizar o regime. Não tem como a gente querer adotar somente o regime da comunhão parcial de bens, ou o regime da comunhão universal de bens, ou qualquer outro regime, e não determinar nada lá na hora do casamento e querer que o patrimônio se comporte da forma como a gente gostaria que ele se comportasse, né? Para isso, a gente precisa realizar uma personalização conforme a lei indica. Como que funciona isso? A gente precisa, no caso de casamento, colocar numa escritura pública de pacto antinupcial as características de comportamento que a gente quer que os nossos investimentos tenham. Em caso de união estável, é lá na escritura pública de união estável ou no contrato particular de união estável, onde a gente vai colocar essas questões referentes à personalização e individualização do nosso patrimônio referente aos investimentos. Por exemplo, poxa, eu gosto do regime da comunhão parcial de bens, gosto da ideia dele, de que tudo aquilo que a gente for adquirindo depois do casamento seja dos dois.
mas eu gostaria de preservar pelo menos os meus rendimentos antes do casamento, que eles sejam totalmente individuais, até mesmo os rendimentos dele. Como que a gente faz isso? Através do pacto antinupcial. A gente precisa indicar, individualizar quais são esses investimentos antes do casamento que serão considerados 100% individuais, né? Em colocar ali que os rendimentos deles não serão bens comuns. E eu chamo a atenção aqui para vocês de falar sobre essa questão de ter um patrimônio individual, né? 100% individual. Porque não é uma questão de eu não confio no meu cônjuge, não tem nada a ver com isso. Mas às vezes é uma questão de segurança financeira para vocês dois. É bom, a gente sempre vê que recomendações de educadores financeiros falando sobre reservas de emergências, né? E ter essa reserva individual e não somente a reserva da família. Porque existem situações que são individuais, que vocês podem vir a passar e precisam desse recurso financeiro. Então, para que a gente reserve esse patrimônio individual, dentro de cada regime de bens, a gente precisa individualizar através do pacto antinupcial. Por exemplo, numa questão de falecimento, a gente tem custos com inventário. Quando uma pessoa tem um patrimônio conjunto com a outra, totalmente conjunto, o patrimônio dessa pessoa está junto com quem faleceu e ele não pode ser movimentado. Quando você tem um patrimônio individual, você tem uma segurança financeira para que possa resolver essa questão burocrática decorrente do falecimento, né, o inventário, para poder ter acesso ao seu patrimônio comum com o outro. Questões de doença, doenças de familiares, doenças de vocês mesmos, uma reserva individual para procedimentos judiciais custosos que às vezes podem aparecer, dívidas que porventura possam comprometer o bem do casal, né, o patrimônio do casal. Quando vocês têm patrimônios individuais, vocês conseguem manter um pouco mais de segurança financeira. E como que a gente consegue, de novo, né, deixando claro, como que a gente consegue essa individualização de algum patrimônio individual, que nesse caso a gente está falando aqui dos investimentos, individualizando-se bem na escritura pública de pacto antinupcial. A escritura pública de pacto antinupcial, a gente já tem um post lá no blog falando sobre o que é. Eu vou deixar aqui para vocês, mas, em todo caso, para resumir, ela precisa ser feita antes da celebração do casamento civil e ler o documento pelo qual a gente vai indicar o regime de bens e individualizar algum bem, né, personalizando esse regime. Então agora você já sabe que sim, os seus investimentos podem ter influência com o casamento ou a união estável decorrente do regime de bens que vocês escolherem. É muito importante saber escolher esse regime para que você não só tenha conhecimento sobre como o seu patrimônio vai se comportar, mas que possa tomar as decisões diante disso. Caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te responderei. Compartilhe esse vídeo com quem precisa, quem está casando, realiza investimentos. Deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal para receber vídeos sobre esse assunto e muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!